Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O canal Frutificar libera esse estudo para você, falando de O Chamado de Deus, com o personagem Abrão, o patriarca. Para que a gente possa começar a falar disso, o texto base do nosso estudo hoje é Gênesis capítulo 12, no seu primeiro versículo. Vamos ler então o que a palavra diz? A palavra diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E esse é o seu canal Frutificar, começando agora. Para começar a falar do chamado que Deus fez a Abraão, nós temos que falar do começo da humanidade, como tudo começou até chegarmos ali. Vou ser rápido. Deus, como nós sabemos, Deus criou Adão e Eva e houve então a queda. Naturalmente, o homem então veio a andar afastado de Deus. Não estava mais obedecendo, andando afastado. Naturalmente, depois, no tempo de Noé, a abominação começa, os homens estão afastados, Deus faz uma aliança. Então, Noé, para poder preservar a raça humana, todo mundo já conhece, ele faz uma arca, e ele então vai com sua família, e vai com animais. A raça humana é preservada. Mas essa aliança não mudou muita coisa. Deus, então, não mais daria um dilúvio. No entanto, a raça humana ainda continuava afastado de Deus. E aí, o que acontece logo depois, com o passar do tempo? O homem, então, tenta fazer um projeto grandiosíssimo para o seu próprio engrandecimento. Eles fazem, então, a Torre de Babel. Queridos, sabemos que Deus, então, repartiu as línguas e cada um foi para o seu destino. E desde então, vemos que continuava a distância do homem com Deus. E aí, foram se passando o tempo, até que então, num local chamado Ur, que é conhecido Ur dos Caldeus exatamente porque os caldeus, então, vieram a dominar aquele lugar posteriormente. Mas ele era o local de Ur, lá na Mesopotâmia, onde tinha uma família abençoada, uma família que ali eram pessoas de bem, que viviam numa cidade idólatra, uma cidade muito bem estruturada, uma cidade com medicina, escola, a parte social muito sofisticada, no entanto, uma idolatria muito grande. E começa então o momento em que Deus fala com um homem que até então ninguém conhecia, Abrão, filho de Terá. Ele então recebe a sua primeira chamada. Sua primeira chamada aconteceu em Ur, mas aconteceu em Gênesis. Deus falou com Abrão em Gênesis. Isso aconteceu. Eu vou ler para vocês aqui a palavra, para que a gente possa estar acompanhando hoje, mais com a Bíblia junto. Então eu vou falar aqui em Gênesis como aconteceu, Gênesis 11, a partir do versículo 26, que diz o seguinte: E viveu Terá, que era pai de Abrão, 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Harã. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, como eu disse aqui. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá, então, toda a família. Terá pega toda a família, Abrão, pega ali Sarai, pega ali o filho de Harã, que já tinha morrido, e ele então
vai sair de Ur dos Caldeus para então ir para a terra de Canaã. Presta bem atenção, ele está saindo de Ur para Canaã. Eles vieram até Harã e habitaram ali, ou seja, eles, num determinado local, em Harã, eles então pararam naquele local. Bom, e foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã, pai de Abraão. Pai de Abrão, então, morre em Harã. E ele tinha saído, levou toda a família para ir até Canaã. Essa é a primeira parte que nós podemos entender da palavra de Deus, que vai elucidar que o chamado de Abrão acontece nesse período. Mas olhe só, aonde está na palavra de Deus essa parte? Está exatamente em Atos dos Apóstolos. Atos 7, capítulo 2 até o 4. Vamos ler também, que disse o seguinte, isso Estevão estava dizendo. E ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai, Abraão, estando na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Queridos, a palavra de Deus aqui é muito clara. Deus então fala com Abrão em Ur, no período em que ele estava ali. Eu nem posso afirmar, porque é um conto judeu que diz que a família de Abrão, eles faziam esculturas e ídolos. No entanto, a Bíblia, ela afirma que eles adoravam outros deuses. A família de Abrão adorava outros deuses. Isso está na Bíblia. Você quer ver onde está? Vem comigo então. Josué. Josué, capítulo 24, verso 2. Que diz o seguinte. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Está na Bíblia, querido. Eles estavam adorando a outros deuses. Era um momento muito delicado. Era um momento ainda em que o homem não tinha se reconciliado e não estava ainda na direção de Deus. E, no entanto, como você pode ver, a palavra de Deus nos afirma que lá, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, que nós lemos que isso aconteceu em Gênesis 11, nos seus versículos, Deus fala exatamente o que ele vem a falar em Gênesis 12. Pela primeira vez ele fala, e o que acontece? Terá pega a família, e há um entendimento de que a família creu naquilo que lhe tinha sido dito por Abrão. Então eles começaram a migrar, saíram de Ur. Mas, queridos, sair de Ur não é fácil. Por que eu digo isso? Porque se nós fôssemos, então, colocar como os dias de hoje, era como se nós estivéssemos saindo de uma cidade modelo, uma cidade super estruturada, uma cidade com muitas opções para você trabalhar, uma cidade com uma medicina avançadíssima, o ensino era ótimo. Então era tipo aquele lugar onde você gostaria que os seus filhos e a sua família viessem a estar nele. Mas Terá, como disse a Bíblia ali, pega todo mundo e vamos, sentido Canaã. No entanto, nós já vimos ali atrás que quando chega em Harã, eles habitam ali. E é no mesmo tempo, então, que eles ficam ali e Terá vem a falecer. O pai de Abrão falece. Bom, o Senhor vem em Gênesis 12, no seu capítulo 1, como falei no início, e reforça o chamado. Só que quando Deus vai falar
com Abrão nesse momento, é interessante que quando ele fala sai da tua terra, ele não é um sai, é sai por ti mesmo. Lek lehar. Sai por ti mesmo, sai sem olhar para trás. Sai por ti. E o que acontece, queridos? Você pode ver que a família em peso saiu de Ur e veio até Harã. Agora Abrão resolve realmente sair de Harã. Mas ele ainda toma a decisão de levar Ló, seu sobrinho, uma vez que seu pai Harã tinha falecido lá em Ur. Mas ele ainda resolve levar o seu sobrinho Ló. Você vê que houve uma atitude de Abrão, e essa atitude está determinada, está relatada na Bíblia. Quer ver comigo? Então leia a tua palavra lá em Hebreus, capítulo 11, versos 8 e 9, que diz o seguinte: pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Queridos, a partir daquele momento, ele acreditou, mesmo que ele não pudesse estar visualizando o resultado, mas ele teve fé. Ele acreditou sem reservas. Então ele sai. E essa aliança que Deus vai fazer com Abrão é totalmente diferente. Totalmente além do que ele podia imaginar. Ele estava saindo para algo muito maior do que ele podia esperar ou até pensar. O Senhor faz promessas grandiosíssimas a Abrão. Fala para ele que dele sairá uma grande nação, que o nome dele seria engrandecido e que ele seria uma bênção. Olha que promessa! Se eu fosse ir além, eu falaria do quanto o Senhor vem trabalhando com Abrão no decorrer da caminhada, mas vamos hoje ficar com esse estudo a partir desse chamado no qual Deus fala com ele. Assim como eu disse na chamada, esse foi o segundo termo, onde Deus fez promessas. No primeiro, Deus deu a ordem para ele sair e ele obedeceu pela fé. No terceiro, Deus então dá garantia de proteção. Olha, os que te abençoarem, eu abençoarei. E os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei também. Querido, é nesse momento que nós vemos como foi. Se eu fosse falar da caminhada de Abrão, Abrão chega então e dá de cara com quem? Com os cananeus. Imagine, ele está, como a Bíblia disse, indo para uma terra que era promessa, mas está ali como visitante, está ali como uma pessoa que estava adentrando em algo que não era dele. Mas ele começou a ter experiências com o Senhor. O que faz desse chamado algo tão grandioso é que as experiências dos quais Deus começa a conceder a Abrão, a atitude de Abrão é começar a erguer altares em nome do Senhor. Isso ele faz em Siquém, em Betel e em muitos outros lugares. A experiência foi esplêndida. A fé deste homem é incrível. Ele então segue o caminho e a ordenança do nosso Senhor. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem hoje com a sua consciência. Há uma terra, há uma promessa, há um chamado. Independente, Abrão ele precisou de um tempo para que ele pudesse amadurecer. Ele estava em Ur, mas não foi em Ur que ele tinha tomado a sua decisão, tanto que quando ele estava em Harã, ele passou um tempo, tanto que seu pai Terá morreu. Mas na segunda chamada, ele caminhou. Caminhou sem duvidar. E dali por diante, é claro que ele teve muitos desafios.
Mas dali por diante, o Senhor Todo-Poderoso estava com ele, aonde quer que ele estivesse, porque o Senhor estava guiando a Abrão. Então ele não deveria, então, a partir dali, ter mais dúvidas ou até medos. Que Deus possa abençoar a tua caminhada. Que você possa ter certeza que o Senhor está contigo. Ele te chamou. Se Ele te chamou, você tenha a certeza que o Senhor está ao seu lado. Coisas podem acontecer no caminho, dentro do Egito, em outro lugar. Você pode, às vezes, sentir o calor da prova, mas você vai também ter o refrigério do Deus Todo-Poderoso. Você vai ter a vitória daquele que te chamou, porque quem te chamou vai te abençoar e vai te aperfeiçoar. Que o Senhor possa te dar a graça para entender que você é um escolhido. Você não é mais um dentre os tais. Você é uma pessoa do qual Deus, com certeza, deseja fazer algo grande. Por isso, querido, que o Senhor possa te abençoar e que você possa, através da palavra de Deus, colocar sua fé em ação e possa tomar a sua atitude do qual Deus deseja que você venha a realizar. Que a paz do Senhor possa estar contigo, possa abençoar a ti e a tua família. E mais uma vez, inscreva-se no canal, inscreva-se e abençoe. Vá até suas redes sociais, fale para as pessoas, coloque o estudo lá, coloque o seu comentário. Eu tenho certeza que o Deus que chamou esse canal para ser aberto, Ele continuará não somente nos abençoando, mas abençoando a ti. A paz de Deus em nome do Senhor Jesus.